6. Quando eu tinha 10 anos, fui convidada para participar do programa Star Search. 3. No primeiro dia, cantei uma versão corajosa de uma canção que tinha ouvido na voz de Judy Garland, e Don't Care. Recebi 3,75 estrelas. Minha rival, uma menina que cantava ópera, recebeu 3,5. Avancei para a próxima fase. O episódio seguinte foi gravado mais tarde naquele mesmo dia, e eu estava competindo com um garoto de gravata texana e muito spray no cabelo que se chamava Marty Thomas, de 12 anos. Ficamos amigos, até jogamos basquete juntos antes da gravação. Cantei Love Can Build a Bridge, da dupla DJUDDS, uma música que eu havia cantado um ano antes no casamento da minha tia. Enquanto aguardávamos nossas pontuações, Marty e eu fomos entrevistados no palco pelo apresentador, Ed McMahon. Na semana passada, notei que você tem os olhos mais adoráveis e lindos, ele disse para mim. Você tem namorado? Não, senhor, respondi. Por que não? Eles são maus. Namorados? Perguntou Ed. Você acha que todos os meninos são maus? Eu não sou mau. O que você acha de mim? Bem, aí depende, eu disse. Ouço isso bastante, afirmou Ed. Recebi 3,75 de novo. Marty recebeu um 4 perfeito. Eu sorri e o abracei educadamente e, enquanto saía do palco, Ed me desejou sorte. Mantive a compostura até chegar ao camarim, e então desatei a chorar. Depois, minha mãe comprou para mim um sundae com calda quente de chocolate. Minha mãe e eu continuamos indo e voltando de Nova York. A intensidade de trabalhar na cidade sendo apenas uma menina era algo empolgante para mim, mesmo sendo também intimidador. Recebi uma proposta de trabalho, um papel como substituta de uma atriz em um musical off-Broadway chamado Ruthless 4, inspirado nos filmes Tara Maldita e a Malvada e nos musicais Mummy e Gypsy. Interpretei uma estrela sociopata mirim chamada Tina Denmark. A primeira música que Tina cantava era Born to Entertain. 5. Essa canção mexeu comigo. A outra substituta era uma jovem e talentosa atriz chamada Natalie Portman. Enquanto eu estava fazendo o musical, alugamos um pequeno apartamento para minha mãe, a bebê Jamie Lynn e eu, próximo de uma escola pública, a Professional Performing Arts School, e comecei a fazer aulas perto do Broadway Dance Center. Mas, na maior parte do tempo, eu ficava no Players Theatre, no centro. A experiência foi, de certo modo, uma validação, a prova de que eu tinha talento o bastante para ter sucesso no mundo do teatro. Mas era uma rotina exaustiva. Não dava tempo de ser uma criança comum ou de realmente fazer amigos porque eu tinha que trabalhar quase todos os dias. Aos sábados, havia 2 apresentações. Também não adorava ser uma atriz substituta. Precisava ficar no teatro toda noite até quase meia-noite, para o caso de eu ter que substituir a atriz que interpretava Tina, Laura Belbandi. Depois de alguns meses, Laura saiu, e fiquei com o papel principal, mas, àquela altura, eu estava extremamente cansada. Quando o Natal chegou, eu estava desesperada para voltar para casa, mas então soube que teria de me apresentar no dia do Natal. Aos prantos, perguntei à minha mãe, eu realmente vou precisar fazer isso no Natal? Olhei para a mini árvore em nosso apartamento enquanto pensava na árvore grande que ficava na sala de estar da nossa casa em Kentwood. Minha mente de menina não era capaz de compreender por que eu iria querer fazer isso, continuar atuando nos feriados. Então abandonei o musical e fui para casa. A agenda de apresentações no teatro em Nova York era realmente muito puxada para mim naquela idade. No entanto, isso resultou em uma coisa boa: aprendi a cantar em um teatro com acústica reduzida. O público fica bem perto de você, apenas cerca de 200 pessoas no local. Sinceramente, é estranho, mas, nesse espaço, a emoção de cantar é mais eletrizante. A proximidade que você sente com as pessoas na plateia é algo especial. A energia delas me deixava mais forte. Com essa experiência, participei novamente dos testes para o Clube do Mickey.
Em Kentwood, enquanto aguardava notícias sobre o clube do Mickey, comecei a frequentar a Parkland Academy e a jogar basquete, me tornando armadora. Eu era pequena para uma criança de 11 anos, mas conseguia fazer as jogadas. As pessoas achavam que eu era animadora de torcida, coisa que nunca fui. Eu dançava um pouquinho, mas, na escola, eu queria jogar, o que eu fazia apesar da minha altura. Eu tinha uma camiseta enorme com o número 25, que ficava gigante em mim. Eu era um ratinho minúsculo correndo pela quadra. Durante um tempo, tive um crush em um jogador de basquete que tinha 15 ou 16 anos. Ele convertia todos os arremessos de 3 pontos e fazia isso parecer fácil. As pessoas vinham de longe para vê-lo jogar, como também fizeram um dia para ver meu pai jogar. Ele era bom, não tanto quanto meu pai tinha sido, mas, ainda assim, era um gênio com a bola. Eu ficava maravilhada com ele e com os meus amigos que eram mais altos que eu. Meu negócio era roubar a bola dos adversários no meio do drible, correr e fazer uma bandeja. Eu amava a sensação de passar por entre todos os jogadores adversários. A emoção de não ter um roteiro, de o jogo ser imprevisível, completamente desconhecido, me fazia sentir tão viva. Eu era tão pequena e tão fofa que ninguém me via chegando. Não era a mesma coisa que estar no palco em Nova York, mas estar sob as luzes brilhantes da quadra, aguardando o som dos aplausos quando eu fazia uma cesta, era quase tão bom quanto. 3 Show de Talentos que foi ao ar na televisão norte-americana de 1983 a 1995. O programa foi relançado em 2003, mas durou apenas um ano. N.E. 4 em tradução livre, impiedosa. N.E. 5 em tradução livre, nascida para entreter. N.E. 7. Meu segundo teste para o clube do Mickey me rendeu um papel. Matt, o simpático diretor de elenco que indicou a agente Nancy para a minha mãe, decidiu que eu estava pronta. Estar no programa foi como passar por um treinamento para a indústria do entretenimento. Havia longos ensaios de dança, aulas de canto, aulas de atuação, horas no estúdio de gravação e a escola no meio disso tudo. Os mausequeteiros rapidamente formaram suas panelinhas a partir dos camarins que eram compartilhados. Christina Aguilera e eu éramos as crianças mais novas e dividíamos o espaço com outra garota, Nick DeLoach. Admirávamos os mais velhos, Kerry Russell, Ryan Gosling e Tony Lucca, que eu achava muito lindo. E logo fiz amizade com um garoto chamado Justin Timberlake. Estávamos filmando no Disney World em Orlando, e minha mãe e Jamie Lynn, na época com 2 anos, foram comigo. Durante o dia, nos intervalos, o elenco se divertia nos brinquedos. De verdade, aquilo era um sonho de criança, incrivelmente divertido, ainda mais para uma criança como eu. Mas também foi um trabalho excepcionalmente difícil. Repetíamos a coreografia 30 vezes em um dia, tentando tornar cada movimento perfeito. O único momento triste foi quando, após terminarmos de filmar, recebemos uma ligação e soubemos que minha avó Lily tinha morrido. Ninguém sabia dizer se havia sido infarto ou derrame, mas ela se afogou enquanto nadava na piscina. Não tínhamos dinheiro para ir para casa de avião e comparecer ao funeral, mas Lynn Harless, a gentil mãe do Justin, nos emprestou o dinheiro da passagem. Era o tipo de coisa que uma família faria, e as crianças do elenco e seus pais se tornaram uma. Um dia, Tony estava procurando um chapéu que um dos figurinistas tinha deixado no camarim das meninas e foi ao nosso camarim. Quando entrou, meu coração quase saiu pela boca. Ele era meu crush. Eu não podia acreditar que ele tinha entrado no meu camarim. Meu coraçãozinho quase explodiu no peito. Em outra ocasião, em uma festa de pijama, brincamos de verdade ou desafio, e alguém desafiou Justin a me beijar. Uma música da Janet Jackson estava tocando quando ele se inclinou e me beijou. Isso me fez lembrar de um momento na biblioteca, quando eu estava na 3ª série, segurando a mão de um garoto pela primeira vez. Foi algo muito importante para mim, tão real, tão poderoso.
Aquela tinha sido a primeira vez que alguém havia me dado um tipo de atenção romântica, e parecia uma maravilhosa rebeldia. As luzes estavam apagadas, estávamos vendo um filme e escondemos as mãos debaixo da mesa para que os professores não pudessem ver. O clube do Mickey foi uma experiência incrível, foi minha primeira vez na TV fazendo parte de um elenco. Participar daquele programa despertou algo em mim. Dali em diante eu soube o que queria fazer, cantar e dançar. Quando o programa acabou, 1 ano e meio depois, a maior parte dos meus colegas foi para Nova York ou Los Angeles para continuar correndo atrás de seus sonhos. Mas decidi voltar para Kentwood. Dentro de mim já havia um dilema, uma parte minha queria continuar trabalhando e tornar o sonho realidade, a outra desejava viver uma vida normal na Louisiana. Por um momento, eu tive que deixar a normalidade vencer. Já em casa, voltei a Parkland e me acostumei à rotina normal de uma adolescente, ou ao que era mais próximo possível do normal, na minha família. Por diversão, quando eu estava no 8º ano, minha mãe e eu íamos de Kentwood a Biloxi, no Mississippi, uma viagem que durava cerca de 2 horas, e, enquanto ficávamos por lá, bebíamos daiquiris. Chamávamos nossos coquetéis de biritas. Eu adorava o fato de poder beber com a minha mãe de vez em quando. O modo como bebíamos em nada se parecia com o jeito que meu pai fazia. Quando ele bebia, ficava mais depressivo e calado. Nós ficávamos mais felizes, mais vivas e mais ousadas. Alguns dos melhores momentos que vivi com a minha mãe foram durante essas viagens que fazíamos para a praia com a minha irmã. Enquanto estávamos na estrada, eu dava uns golinhos num drink chamado White Russian. Para mim, tinha gosto de sorvete. Quando era preparado com a quantidade certa de gelo raspado, creme de leite, açúcar e sem muito álcool, era um pedaço de paraíso para mim. Minha irmã e eu tínhamos biquínis e permanentes no cabelo iguais. Hoje em dia, é simplesmente ilegal fazer isso numa criança pequena, mas, nos anos 1990, era lindo pra caramba. Aos 3 anos de idade, Jamie Lynn era como uma bonequinha viva, a criança mais maluca e adorável que já existiu. Então era isso que gostávamos de fazer. Viajávamos até Biloxi para beber, ir à praia e voltávamos felizes para casa. E a gente se divertia. A gente se divertia muito. Apesar de toda a tristeza, vivi momentos muito felizes na minha infância. Asterisco, asterisco, asterisco. Aos 13, eu bebia com a minha mãe e fumava com os meus amigos. Fumei meu primeiro cigarro na casa da minha única amiga, Ma. Todos os meus outros amigos eram nerds, mas essa menina era popular. Sua irmã estava no último ano do ensino médio, minha amiga sempre se maquiava, e os caras ficavam babando por ela. Minha amiga me levou a um galpão e me deu o meu primeiro cigarro. Embora fosse só tabaco, fiquei alterada. Me lembro de pensar, eu vou morrer? Será que essa sensação vai passar? Quando essa sensação vai embora? Depois de ter sobrevivido ao meu primeiro cigarro, imediatamente quis outro. Consegui esconder muito bem esse hábito da minha mãe, mas um dia estávamos em uma loja na rua que levava até nossa casa, e ela me fez dirigir. Também aprendi a dirigir aos 13 anos. De repente, minha mãe começou a perceber algo no ar. Estou sentindo cheiro de cigarro. Você está fumando? Ela rapidamente tirou uma das minhas mãos do volante e a puxou para cheirar. Enquanto minha mãe fazia isso, perdi o controle da direção e o carro saiu da pista. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Olhei para trás e vi a pequena Jamie Lynn prensada no banco de trás. Ela estava com o cinto de segurança, mas não na cadeirinha. Enquanto o carro rodopiava, eu só conseguia pensar: a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Então, a traseira do carro bateu em um poste. Foi um milagre o modo como o carro bateu. Se tivéssemos batido de frente contra o poste, teríamos atravessado o para-brisa. Minha mãe saiu correndo do carro e começou a gritar, comigo por causa do acidente, com os carros que passavam para pedir ajuda, com o mundo por permitir que isso acontecesse.
Ninguém se machucou, felizmente. Nós fomos embora a pé. E o melhor de tudo, minha mãe se esqueceu completamente de como tinha descoberto que eu estava fumando. O crime adolescente de eu fumar. Tanto faz. A gente quase morreu. Depois disso, ela nunca mais tocou no assunto outra vez. Asterisco, asterisco, asterisco. Um dia, alguns meninos da sexta série me chamaram para fumar um cigarro no vestiário masculino durante o intervalo. Fui a única garota que eles chamaram para ir com eles. Eu nunca havia me sentido tão descolada. Felizmente, o vestiário dos meninos tinha 2 portas, e uma delas dava para o lado de fora. Lembro que deixamos a porta aberta para que a fumaça saísse e não fôssemos pegos. Isso se tornou um ritual. Porém não durou muito. Um tempo depois, resolvi tentar fazer isso sozinha, sem os meninos. Desta vez, minha melhor amiga e eu fomos fumar no vestiário feminino, mas lá só havia uma porta. Desastre, fomos pegas em flagrante e nos mandaram para a diretoria. Vocês estavam fumando? Perguntou o diretor. Não, respondi. Minha melhor amiga segurou a minha mão e secretamente a apertou com muita força. Estava nítido que o diretor não tinha acreditado em mim, mas, adivinhe, de alguma forma nós escapamos levando apenas uma advertência. Mais tarde, minha amiga disse para mim: juro por Deus, Britney, você é a pior mentirosa que já vi na vida. Deixa que eu falo da próxima vez, por favor. Eu não estava apenas fumando e bebendo naquela idade, fui precoce quando o assunto era garotos. Eu tinha um crush gigante em um dos caras que sempre estava na casa minha amiga, Ma. Ele tinha uns 18 ou 19 anos e namorava uma menina na época, ela era de um estilo tomboy. Eles realmente estavam juntos, e eram o casal mais popular da escola. Queria tanto que ele me notasse, mas não tinha muita esperança já que era 5 anos mais nova que ele. Uma noite, fui dormir na casa da minha amiga, Ma. De repente, no meio da madrugada, meu crush entrou sorrateiramente na casa, devia ser umas 3 da manhã. Eu estava dormindo no sofá e acordei com ele sentado ao meu lado. Ele começou a me beijar, e logo a gente estava se pegando. O que está acontecendo? Pensei. Parecia algo meio sobrenatural, como se eu o tivesse invocado. Eu não conseguia acreditar que meu crush houvesse simplesmente aparecido do nada e nós tivéssemos ficado. E foi tão doce. Isto foi tudo o que ele fez, me beijou. Ele não tentou fazer qualquer outra coisa. Naquele ano, gostei de muitos meninos da turma do meu irmão. Brian era um garoto divertido, estranho, da melhor maneira possível. Mas quando foi para o último ano do ensino médio, ele se tornou o rei da escola, o fodão. E foi no último ano do meu irmão na escola que comecei a namorar o melhor amigo dele e perdi a virgindade. Eu era nova para o 9º ano, e o cara tinha 17 anos. Meu relacionamento com ele acabou consumindo grande parte do meu tempo. Eu ia para a escola normalmente às 7 da manhã, mas saía na hora do almoço, por volta da 1h, e passava a tarde com ele. Então ele me levava de volta para a escola bem na hora da saída. Eu apenas pegava o ônibus inocentemente e ia para casa como se nada tivesse acontecido. Por fim, minha mãe recebeu uma ligação da secretaria da escola. Eu tinha perdido 17 dias letivos que precisaria compensar. Minha mãe falou: como você fez isso? Como você simplesmente saiu? Ah, eu falsifiquei sua assinatura, respondi. A diferença de idade entre mim e aquele rapaz era enorme, obviamente, hoje em dia é ultrajante, e meu irmão, que sempre foi muito protetor, começou a odiá-lo. Quando Brian me pegou saindo escondido para me encontrar com o amigo dele, contou para os nossos pais. Como castigo, tive de sair pelo bairro carregando uma lixeira, recolhendo o lixo como uma prisioneira. Brian me seguiu e ficou tirando fotos enquanto eu, chorando, recolhia o lixo do chão. Deixando de lado momentos como esse, havia coisas maravilhosamente normais nessa fase da minha vida: ir aos bailes da escola e ao baile de formatura, passear de carro pela nossa pequena cidade, ir ao cinema.
Mas a grande verdade é que eu sentia falta de estar no palco. Minha mãe mantinha contato com um advogado que conhecera em um dos testes que eu tinha feito, um homem chamado Larry Rudolph, para quem ela ligava às vezes pedindo conselhos sobre negócios. Minha mãe enviou para Larry vídeos em que eu estava cantando, e ele sugeriu que eu gravasse uma demo. Larry tinha uma canção que Toni Braxton havia gravado para seu segundo álbum, mas que acabou ficando de fora, se chamava Tissue Day. Ele me enviou a música, e aprendi a cantá-la, então a gravei em um estúdio que ficava a 1h30 de onde morávamos, em Nova Orleans. Essa seria a demo que eu levaria para apresentar às gravadoras. Mais ou menos na mesma época, Justin e outro mausequeteiro, J.C. Chazes, estavam em uma nova boy band chamada NSYNC. Outra colega de elenco, Nick, com quem eu tinha dividido o camarim, estava se juntando a um grupo de garotas, mas depois de conversar sobre isso com minha mãe, decidimos que eu deveria seguir carreira solo. Larry apresentou a demo para alguns executivos de Nova York que disseram a ele que queriam ver do que eu era capaz. Então pus meus saltinhos e meu vestido bonitinho, e fui para Nova York. Eu havia tentado voltar a ser uma adolescente comum, mas não deu certo. Ainda queria algo mais. 8. Quem é este homem? Pensei. Não faço ideia, mas eu gostei do escritório dele e realmente gostei de seu cachorro. Era um senhorzinho, mas sua energia era insana. Estimei que tivesse provavelmente 65 anos, na verdade, ele estava na casa dos 50. Larry me disse que o homem, chamado Clive Calder, era um grande contato. Eu não imaginava o que ele fazia. Se soubesse de antemão que era um executivo de gravadora, fundador da Jive Records, talvez eu tivesse ficado mais nervosa. Em vez disso, estava apenas curiosa. E eu o amei desde o segundo em que o conheci. Clive tinha um escritório de 3 andares incrivelmente intimidador. E lá ficava um Yorkshire Terrier Mini, um tipo de cachorro que eu nem sabia que existia, que era, juro por Deus, a coisa mais pequenina e preciosa. Quando entrei e vi o escritório e o cachorro, senti como se estivesse entrando em um universo paralelo. Tudo se desdobrou em uma dimensão diferente. Eu havia entrado em um sonho incrível. Oi, Britney, como você está? Disse ele, praticamente vibrando de entusiasmo. Clive se comportava como se fizesse parte de uma sociedade secreta. Seu sotaque da África do Sul, para mim, fazia com que ele parecesse um personagem de um filme antigo. Nunca tinha ouvido alguém falar daquele jeito na vida real. Ele me deixou pegar o cachorrinho. Enquanto eu segurava aquele bichinho tão quentinho nos meus braços e olhava para aquele escritório gigante, não conseguia parar de sorrir. Naquele momento, meus sonhos ganharam um empurrãozinho. Eu ainda não tinha gravado nada além de um demo. Eu estava apenas visitando as pessoas com as quais Larry havia dito para eu me encontrar. Sabia que deveria ir cantar uma música para executivos de gravadoras. E eu sabia que queria ficar mais perto daquele cara, e que o jeito dele tinha algo a ver com o que eu também queria ser. Não me surpreenderia se ele tivesse sido meu tio numa vida passada. Eu queria ter conhecido Larry muito antes. Era o sorriso dele, inteligente, perspicaz, sábio. Ele era um homem com um sorriso místico. Nunca me esquecerei disso. Me senti tão feliz com ele e senti que a viagem para Nova York mais do que valeu a pena, mesmo se tivesse servido apenas para conhecer alguém como ele, alguém que acreditava em mim. Mas o meu dia ainda não tinha acabado. Larry me levou para dar uma volta na cidade, entrei em salas cheias de executivos e cantei "I Have Nothing", da Whitney Houston. Observando salas repletas de homens me analisando de cima a baixo com meu vestidinho e meus saltos altos, cantei alto. Clive me contratou imediatamente, e então acabei assinando um contrato com a Jive Records aos 15 anos de idade. Minha mãe lecionava para o 2º ano em Kentwood, e Jaime Lynn era pequena, por isso chamamos uma amiga da família, Felicia Culota, eu a chamava de Miss Fê, para me acompanhar aonde quer que eu fosse. A gravadora queria que eu entrasse logo no estúdio.
Providenciaram um apartamento para Fê e eu em Nova York. Íamos de carro para New Jersey todos os dias, e eu entrava em uma cabine e cantava para o produtor e compositor Eric Foster White, que havia trabalhado com Whitney Houston. Sinceramente, eu não tinha noção. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu só sabia que amava cantar e dançar, então qualquer que fosse o Deus que pudesse descer e coordenar isso para mim, eu iria mostrar o que podia fazer. Se alguém fosse capaz de conceber algo para mim que me apresentasse de um modo que fizesse as pessoas se identificarem, eu estava pronta. Não sei o que aconteceu, mas Deus fez sua mágica, e lá estava eu, em New Jersey, gravando. A cabine onde gravei ficava no subsolo. Estando ali, só se ouve a si mesmo cantando, e nada mais. Fiz isso durante meses. Não saía da cabine. Depois de trabalhar sem parar, fui a um churrasco na casa de alguém. Eu era muito feminina nessa época, sempre de vestido e salto alto. Conversava com as pessoas, tentando causar uma boa impressão, e em determinado momento fui correndo até Felicia para levá-la à varanda. Não percebi que havia uma porta-mosquiteira ali. Corri diretamente na direção dela, bati o nariz e caí no chão. Todo mundo olhou e me viu no chão, com a mão no nariz. Quando digo a você que fiquei sem graça, juro por Deus. Me levantei e alguém disse: "Você sabe que tem uma tela aqui, né?" Sim, obrigada. Claro que todo mundo caiu na gargalhada. Fiquei tão constrangida. Não é engraçado que, dentre todas as coisas que aconteceram comigo no meu primeiro ano de gravação, essa seja uma das minhas lembranças mais marcantes. E isso aconteceu há mais de 25 anos. Fiquei arrasada, mas, de verdade, acho que fiquei mais em choque porque eu não sabia que havia uma tela ali. Isso me fez pensar que eu estava passando tempo demais gravando dentro daquela cabine. Cerca de um ano depois da minha chegada a New Jersey, as coisas começaram a se encaminhar para o meu primeiro álbum. Então, de repente, um dos executivos me disse: "Você precisa se encontrar com esse produtor sueco. Ele é muito bom, escreve músicas legais." "Tudo bem", falei. "Com quem ele já trabalhou?" Não sei como fui capaz de fazer essa pergunta, eu era tão inexperiente, mas já tinha começado a ter clareza de como eu queria soar. Também pesquisei um pouco e descobri que, até aquele momento, o produtor já havia trabalhado com os Backstreet Boys, Robin e Bryan Adams. "Sim", falei, "vamos fazer isso." Max Martin pegou um avião para Nova York e nós jantamos, só eu e ele, sem assistentes e pessoas da gravadora. Embora eu normalmente estivesse acompanhada por assessores por causa da minha idade, nesse caso, eles quiseram que eu me encontrasse com Max sozinha. Enquanto nos sentávamos, o garçom se aproximou e perguntou: "Como posso ajudá-los?" Por algum motivo, uma vela tombou e a mesa inteira começou a pegar fogo. Estávamos em um dos restaurantes mais caros de Nova York, e a nossa mesa tinha acabado de se transformar em uma fogueira. Um segundo se passou entre o "como posso ajudá-los" e as chamas. Max e eu nos entreolhamos horrorizados. "Acho que devemos ir embora agora, não?", disse ele. Ele era mágico, e começamos a trabalhar juntos. Fui até a Suécia para gravar músicas, porém mal notei a diferença entre lá e New Jersey, eu só estava em outra cabine de gravação. Felicia sempre ia me perguntar: "Você quer café? Vamos fazer uma pausa." Eu me livrava dela. Trabalhava direto por horas. Minha ética profissional era sólida. Nunca saía. Se você me conhecesse naquela época, não teria notícias minhas por dias. Permanecia no estúdio o máximo de tempo que podia. Se alguém quisesse ir embora, eu dizia: "Não fui perfeita." Na noite anterior ao dia da gravação de Baby One More Time, eu estava ouvindo Tainted Love, do Soft Cell, e me apaixonei por essa música. Fiquei acordada até tarde para entrar no estúdio cansada, com a voz rouca. Deu certo. Quando cantei, minha voz saiu mais grave, soando mais adulta e mais sexy. Assim que percebi o que estava acontecendo, fiquei extremamente focada na gravação.
E o Max me ouviu. Quando falei que queria mais R&B na minha voz, sem soar tão pop, ele entendeu o que eu estava querendo dizer e fez acontecer. E quando todas as músicas tinham sido gravadas, alguém disse: "O que mais você consegue fazer? Você quer dançar agora?" Respondi: "Se eu quero dançar. Claro que sim." 9. A gravadora apresentou para mim um conceito para o clipe de Baby One More Time, no qual eu interpretaria uma astronauta futurística. Na proposta eu parecia uma Power Ranger. Não me identifiquei com aquilo e tive a sensação de que meu público também não se identificaria. Falei para os executivos da gravadora que imaginava que as pessoas gostariam de ver meus amigos e eu na escola, entediados, e, assim que o alarme soasse, bum, todos nós começaríamos a dançar. A forma como o coreógrafo fazia a gente se movimentar era muito suave. O fato de a maioria dos dançarinos ser de Nova York ajudou. No mundo da dança pop, existem dois grupos. A maioria das pessoas vai dizer que os dançarinos de Los Angeles são melhores. Eu os respeito, mas minha alma sempre preferiu os de Nova York, são mais intensos. Ensaiamos no Broadway Dance Center, o mesmo lugar onde tive aulas de dança quando era criança, então me senti à vontade lá. Quando o executivo da Jive Records, Barry Wise, foi ao estúdio, fiz tudo com mais intensidade. Naquele momento, mostrei a ele do que era capaz. O diretor do clipe, Nigel Dick, estava aberto às minhas ideias. Além da campainha da escola sinalizando o início da dança, acrescentei que era importante ter meninos bonitos. E pensei que poderíamos usar uniformes escolares para que ficasse mais empolgante quando começássemos a dançar fora da escola com nossas roupas casuais. Até consegui colocar a Miss Fê no elenco como minha professora. Achei hilário vê-la usando óculos de nerd e uma roupa desajeitada de professora. Gravar esse vídeo foi a parte mais divertida de fazer esse primeiro álbum. Essa foi, provavelmente, a época da minha vida em que mais senti paixão pela música. Eu era desconhecida e não tinha nada a perder se fizesse algo errado. Há tanta liberdade no anonimato. Eu podia olhar para uma plateia que nunca havia me visto antes e pensar: vocês não me conhecem ainda. Era libertador que eu não precisasse realmente me preocupar se cometesse erros. Para mim, fazer um show não se tratava apenas de realizar poses e sorrir. No palco, eu era como uma jogadora de basquete correndo pela quadra. Eu sabia jogar bola, sabia como era a rua. Eu não tinha medo, e sabia quando arremessar. No verão, a Jive me mandou para uma turnê em shoppings, uns 26 shoppings. Fazer esse tipo de divulgação não é muito divertido. Ninguém sabia ainda quem eu era. Eu tinha que tentar me vender a pessoas que não estavam tão interessadas assim. Meu comportamento era inocente, e não era fingimento. Eu não sabia o que estava fazendo. Apenas dizia: "Oi, pessoal, minha música é muito boa. Vocês precisam ouvir." Antes de o vídeo sair, poucas eram as pessoas que conheciam a minha cara. Mas, no fim de setembro, a música estava tocando nas rádios. Eu tinha 16 anos quando, no dia 23 de outubro de 1998, o single de Baby One More Time chegou às lojas. No mês seguinte, o vídeo foi divulgado, e de repente eu estava sendo reconhecida aonde quer que fosse. No dia 12 de janeiro de 1999, o álbum foi lançado e vendeu mais de 10 milhões de cópias muito rapidamente. Estreei em primeiro lugar na parada Billboard 200 nos Estados Unidos. Me tornei a primeira mulher a estrear com um single e um álbum em primeiro lugar ao mesmo tempo. Fiquei tão feliz. Comecei a sentir que a minha vida realmente estava mudando. Eu não tinha mais que me apresentar em shoppings. As coisas estavam acontecendo rápido. Saí em turnê com o NSYNC e também com o meu antigo amigo de O Clube do Mickey, Justin Timberlake, de ônibus. Eu estava sempre com os meus dançarinos ou Felicia ou um dos meus dois empresários, Larry Rudolph e Johnny Wright. Também comecei a ser acompanhada por um segurança chamado Big Rob, que era incrivelmente gentil comigo.
Comecei a participar regularmente do programa Total Request Live, da MTV. A revista Rolling Stone mandou David LaChapelle para Louisiana a fim de me fotografar para a capa da edição de abril com a chamada Inside the Heart, Mind e Bedroom of a Teen Dream. 6. Quando a revista saiu, o ensaio causou polêmica, pois eu estava vestindo uma calcinha boxer de seda enquanto abraçava um Teletubby de pelúcia, brincando com a minha juventude. Minha mãe ficou preocupada, mas eu sabia que queria trabalhar com David LaChapelle outra vez. Cada dia era uma novidade. Eu estava conhecendo tantas pessoas incríveis. Logo que o single, Baby, saiu, encontrei a cantora e compositora Paula Cole em uma festa em Nova York. Ela era cerca de 14 anos mais velha que eu. Ah, meu Deus, eu a admirei tanto, em um primeiro momento só por causa de sua aparência. Ela era tão pequenininha, com os cabelos castanhos cacheados caindo pelas costas. Eu não fazia ideia de quem ela era, só sabia que era muito bonita, com aparência e energia incríveis. Anos mais tarde, me dei conta de que ela tinha interpretado várias músicas que eu amava. Quando ouvi a voz de Paula pela primeira vez, imaginei que ela tivesse uma aparência completamente diferente. Paula cantava com seu rosto angelical palavras obscenas como a gente vê em Feeling, Love, e seu corpo pequeno e delicado aliado com a força de sua voz em I Don't Want to Wait, e foi então que percebi quão poderoso pode ser quando as mulheres desafiam as expectativas.